Você já deve ter ouvido falar nas esculturas e pinturas Davi, Homem Vitruviano, Pietà, Nascimento de Vênus, Moisés, Escola de Atenas e, claro, a famosa Mona Lisa. Eles compõem um dos mais famosos períodos da arte chamado de Renascimento, que por sua vez surgiu na Itália e se espalhou por toda a Europa no fim do século XIV e início do século XVII. Consistiu numa revolução cultural e intelectual durante a passagem da Idade Média para a Idade Moderna, sendo marcado pela influência do humanismo, do naturalismo, do hedonismo, do otimismo, do racionalismo e do antropocentrismo. O Renascimento é dividido em 3 períodos, sendo eles: Trecento, representa a preparação para o Renascimento, concentra-se inicialmente apenas em Florença, cidade da Itália. Caracteriza-se nas artes plásticas pelo rompimento dos padrões medievais e maior expressão de sentimentos e emoções, podendo ser citado o pintor e arquiteto Giotto di Bondone, com as suas obras O Beijo de Judas, Juízo Final, A Lamentação e Lamento ante Cristo Morto. Quattrocento. Nessa época, a burguesia passa a incentivar a arte de forma marcante, pois vários artistas eram contratados para pintarem quadros, realizarem projetos arquitetônicos e construírem igrejas. Na arte, a ideia de perspectiva foi aprimorada e eram explorados temas com elementos de natureza espiritual, religioso, simbólico e clássico. Cabe destacar Sandro Botticelli com O Nascimento de Vênus, com A Primavera e com A Tentação de Cristo, Filippo Brunelleschi com a Catedral de Santa Maria del Fiore e Leonardo da Vinci com Mona Lisa e com Santa Ceia. Cinquecento. O Renascimento de vez consegue conquistar toda a Europa. São destacados Albert Durer com Adão e Eva e com a Melancolia, Hans Holbein com Cristo Morto e com a Virgem do Burgomestre Mayer, François Rabelais com Gargantua e Pantagruel, Rafael Sanzio com Madonna com o Menino, com Ressurreição de Cristo e com a Anunciação, e ainda Michelangelo com Davi, com Pietà e com pinturas nos afrescos da Capela Sistina. Vale ressaltar que o Renascimento também se destacou na literatura com Dante Alighieri no Trecento, com Divina Comédia, com Erasmo de Roterdã durante o Quattrocento, com Elogio à Loucura, com Gil Vicente, com Alto da Barca do Inferno e com Luís de Camões, com Os Lusíadas, no Cinquecento. Nas ciências, destaca-se a teoria heliocêntrica defendida pelos estudiosos Nicolau Copérnico, Galileu Galilei e Giordano Bruno, no Cinquecento, e na política, com Nicolau Maquiavel e o seu livro O Príncipe. Caraca! Você já ouviu falar do Renascimento? Foi na Itália, no século XIV. Artistas como Leonardo da Vinci, Sandro Botticelli e Michelangelo fizeram obras arquitetônicas que perduram até hoje. E aquela capela? Capela Sistina, o que é? A Capela Sistina, em Roma, localiza-se no Palácio Apostólico. Do altar ao teto, a capela é decorada com retratações do Velho Testamento, conhecida mundialmente por seu teto devido aos afrescos, que são pinturas em paredes ou tetos de gesso, ou revestidas com argamassa, ainda frescas, e geralmente assumem a forma de mural, os quais foram pintados por um grande pintor, Michelangelo. Que legal! Que outros monumentos existem em Roma? Há também o Museu do Vaticano, um grande complexo de museus, e a Basílica de São Pedro. A basílica de hoje não é a original, a qual foi derrubada e restaurada pelo Papa Júlio II. É a maior igreja do cristianismo e serve como túmulo ao apóstolo Pedro. Sabe o que mais tem nessa basílica? Tem até troca de guarda, que por sinal parece ser bem interessante.
Mas em Florença, houve influência renascentista lá? Claro, Florença foi o berço do renascentismo. Lá se encontra a Catedral de Santa Maria del Fiore, isso é, o Duomo da cidade, que consiste no resultado de um trabalho que se estendeu por 6 séculos. Há também a Galeria degli Uffizi, que é dividida em cerca de 50 ambientes, nomeados pelo artista mais importante exposto. Existem salas dedicadas aos maiores artistas do Renascimento, como Leonardo da Vinci e Rafael Sanzio, e uma grande coleção de quadros de Botticelli. Por fim, há a incrível Piazza della Signoria, que é a praça central de Florença, sede do poder civil, com o Palazzo Vecchio, e o coração da vida social da cidade, contendo, inclusive, uma réplica de Davi. Nossa, você conhece mesmo. E quanto ao teatro, aquele tal de William Shakespeare. William Shakespeare. Você já ouviu falar em Hamlet? É uma tragédia escrita entre 1599 e 1601. Ela se passa na Dinamarca e reconta a história do príncipe Hamlet, que tenta vingar a morte de seu pai, o rei Hamlet, executado por Cláudio, seu irmão, que o envenenou e tomou o trono logo em seguida casando-se com a rainha. Ser ou não ser, eis a questão. Será mais nobre em nosso espírito sofrer pedras e setas, com que a fortuna enfurecida nos alveja, ou insurgir-nos contra o mar de provações, e em lutas pôr-lhes fim, morrer, dormir, não mais. Que demais, hein? E quanto àquele casal apaixonado, Romeu e Marieta, são bem famosos, não? Romeu e Julieta é um clássico dos primórdios da carreira literária de William Shakespeare. Fala sobre um casal de adolescentes cuja morte une suas famílias, outrora em pé de guerra. Oh, minha querida Julieta, por que tu ainda continuas tão bela? Me indago se o incorpóreo fantasma da morte se apaixonou por você. E agora te guarda na escuridão para tomar-te como amante. É para te proteger que eu vou ficar contigo para sempre e jamais abandonarei o castelo que é assombrada pela sinistra noite. Vós, meus lábios, vós. Feche a porta de minha respiração, assim como o pacto de uma morte voraz, com esse ligeiro beijo. Porque eu morro. Que é isso? Que esse frasco tão fortemente apertado no mão do meu fiel amante? Agora eu vejo o que foi o veneno que tirou-o de mim tão cedo. Egoísta. Precisava beber tudo e não deixar nenhuma gota amiga para que eu pudesse ir com você? Te beijarei. Talvez ainda sobre uma gota do veneno que possa levar-me para junto de você. Abençoado punhal. Sua lâmina entre meu peito e enferruje. E assim eu possa viver para sempre com meu amor. Bah, que legal. E você conhece alguma comédia de costumes? E como conheço, adoro a Megera Domada. Foi uma das primeiras comédias de William Shakespeare. Logo no começo se tornou popular por criticar o machismo e defender as mulheres. Como todo homem,
Ele quer ter a ilusão de que pode mandar na mulher, nos filhos e nos empregados. Nos empregados até que manda, porque ninguém quer se ver no olho da rua, lá sem era nem beira, mas mesmo assim a gente desobedece. Agora com os filhos, eles podem mandar até certa idade, porque depois os filhos crescem e começam a achar os pais ranzinza demais, chato demais, antiquados demais, exigentes demais. Os que acabam se rebelando podem acabar sendo, deserdá-los. Agora, os que tentam dialogar com jeitinho ou até fingem concordar com tudo que o pai diz, acabam se dando bem. Com a mulher é a mesma coisa. Tem que tentar dialogar e se não der certo, tem que agir com habilidade, com diplomacia. Dentre os fatores que culminaram para a ocorrência do Renascimento na Itália, podemos destacar a maneira como as cidades eram economicamente desenvolvidas, bem como pela presença de diversos monumentos e obras literárias da Antiguidade Clássica que serviam como inspiração. Mas o fator mais importante foi, sem sombra de dúvidas, o financiamento de ricos e poderosos burgueses e bispos da época, denominados mecenas. Esses mecenas viam o investimento na arte como maneira de adquirir título de nobreza. Mas em relação à música renascentista, o que será que pode ser visto? Esse período muito importante na história da humanidade, quer dizer, na Europa, ali na Itália, na região da Toscana, né, que ela é uma virada, né, como se fosse uma revolução, né, assim, de novo a redescoberta do homem, né, do mundo do homem, né, o homem colocado no centro de novo. Se não me engano, também é um período que muda do feudalismo para o capitalismo, né, quer dizer, são as sociedades ganhando novas fronteiras, novos corpos, né? Você tem, por exemplo, nesse momento, a reconstrução do homem através das artes. Aí vai culminar no realismo, nas formas perfeitas, né? Na arte plástica, por exemplo, essa reconfiguração do homem como homem, né? Com as suas formas mais perfeitas, né? O teatro, que é a minha área, vai sempre beber nesse lugar, vai sempre ser renascimento, né? Porque é sempre olhar o homem e dar importância ao homem, não para conservar o homem, mas para transformar o homem. O teatro é uma arte de transformação. Ela não transforma o mundo, ela transforma o homem. A pintura e a escultura renascentista tiveram uma diferença muito importante. Com a idealização do ser humano, os artistas quiseram representar também nessas formas de arte. Por exemplo, na pintura teve o jogo de cores, que o que era mais importante ficava mais claro e o que era menos importante, mais secundário, como o plano de fundo, ficava mais escuro. Também teve a utilização da perspectiva, em que o artista conseguia mostrar a profundidade e o volume do ambiente que estava sendo pintado. Também foi utilizado na escultura. Por quê? Porque o ser humano, que era o principal, ele precisava ser visto de todos os ângulos. Também teve uma preocupação muito grande com a simetria e com a anatomia. E o que era pintado? O que era esculpido? Principalmente perfis. Por quê? Com a idealização, o ser humano principal era ele e os seus sentimentos. Então a escultura, o principal era o ser humano e na pintura também. Nesse documentário foram vistos os aspectos essenciais relacionados ao Renascimento,
Movimento esse que retomou os aspectos artísticos da antiguidade clássica, além de ter mudado o pensamento de praticamente o Ocidente todo, como consequência do racionalismo. Outro fator importante foi que os fatos que aconteceram nesse período culminaram no desenvolvimento do capitalismo, que se tornaria o sistema econômico da era contemporânea. Como suas características podemos citar o universalismo, o antropocentrismo, o humanismo, o individualismo e o naturalismo. Dessa forma, podemos dizer que o Renascimento marcou uma ruptura com a Idade Média. Ele só foi possível de ocorrer graças ao trabalho de diversos eruditos, como Michelangelo, Leonardo da Vinci e Nicolau Maquiavel. Logo, podemos concluir que o Renascimento foi um movimento muito importante, pois alterou a estrutura da sociedade da Idade Média.